Salve, salve, meu povo! Vamos para a questão de número 33, uma questão que teve 77% de acerto, e é aquela questão que eu costumo dizer nas minhas salas de aula, que são questões garantidoras de vaga, questão que você tem que chegar chegando, já matando ela, acertando ela, quebrando ela toda e garantindo seu pontinho. Vamos dar uma olhada nela. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas, séculos XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Isso é verdade, pessoal. O açúcar, inclusive, recebe esse nome porque ele foi comprado, né? O primeiro contato, na verdade, entre europeus e o açúcar se dá numa região, numa cidade árabe chamada de Sicar. Sicar se chama êxtase. Tá? E isso teria sido o motivo desse produto ter recebido esse nome, né, por causa da cidade na qual ele foi encontrado e também por causa do prazer, né, que o açúcar proporciona a todos nós, né? Pois é. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio, produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas caçadoras. Então ele já está dizendo aqui que é uma especiaria, né? Afinal de contas é um produto que está vindo do Oriente, tá? Do Oriente Próximo, também conhecido como Oriente Médio, né? Faz parte ali do Oriente Médio, tá? Especiarias, beleza? E além de ser uma especiaria, ele é um produto de luxo, um produto de alto valor, tá? E isso é verdade, inclusive é por causa dessa característica do açúcar que ele foi escolhido para ser, né, produto aqui, né, cultivado no Brasil, a cana-de-açúcar ser cultivada no Brasil. Por quê? Lembre-se que desde o primeiro momento que os portugueses pisaram no Brasil, eles desejavam já de cara, né, estabelecer aqui uma extração de metais preciosos, ouro e prata, né? Mas eles não encontraram. É só você lembrar daquela passagem da Carta de Caminha que ele fala que nela não podemos, né, ver se há ouro nem prata nem lhe ouvimos, mas a terra é chã a terra é chã e de bons ventos, né, por causa da água, né, e do clima, e ele até faz uma comparação com entre Douro e Minho, com a região portuguesa. Então, já que não há metal, né, não há ouro e prata, vamos se virando com cana-de-açúcar. Né? Portugal já possui uma experiência no negócio da cana, é um produto de boa aceitação na Europa e de alta rentabilidade. Né? Uma vez que ele é de boa aceitação, ele acaba sendo de alta rentabilidade. O nosso clima e solo, né, massapê e clima tropical, dava boas condições geográficas para o cultivo de cana e havia capitalistas, né, investidores que tinham interesse em aplicar esse capital aqui no Brasil, nesse investimento aqui no Brasil. A estrutura de cultivo será o famoso plantation, que vocês memorizam como mel, né, monocultura, escravidão e latifúndio, mas é importante que você saiba fazer a correlação. Olha, gente, prova nenhuma vai te perguntar o que é plantation. Ele parte do pressuposto que você já sabe, mas ele quer que você entenda que, por exemplo, como as principais áreas agricultáveis eram dedicadas ao cultivo de cana, monocultura, então, consequentemente, a realidade de fome será presente aqui no Brasil, né? Até hoje, por sinal, né? Porque como as principais áreas agricultáveis eram dedicadas a um produto só, e esse produto é voltado para exportação, então a riqueza produzida aqui não fica aqui. Então a exportação ela gera dependência. A colônia ela era praticamente impedida de se autodesenvolver, ela estava constantemente dependente ali da metrópole, né? Dependência. Então não se esqueça disso. A escravidão, como vocês sabem, vai gerar um problema, né, de discriminação estrutural, que é presente até hoje na nossa sociedade. Então, isso aqui vai aparecer na prova, né? Toda a questão da estética da escravidão, dos mecanismos de discriminação, de exclusão, de marginalização, tá? De violência contra as populações afrodescendentes, muito frequentes nesse contexto, e o latifúndio, que gera uma condição de concentração de riqueza. Tá? Ou seja, se há concentração, nós teremos muitas pessoas pobres, muitas pessoas miseráveis e famintas aqui no Brasil.
Uma pegadinha que os alunos geralmente caem é sobre a questão da fabricação do açúcar. Gente, o açúcar era fabricado no Brasil. Ninguém mandava cana de açúcar, nem caldo de cana, nem melaço nos navios. Era o açúcar já produzido mesmo, tá? Só que o açúcar saía daqui aquele açúcar mais escuro. Então ele precisava ser refinado para ser levado, para ser comercializado na Europa. Então ele sai daqui já produzido, tá? O açúcar mascavo, escuro, aí vai para a Europa, lá na Holanda ele é refinado e redistribuído como açúcar cristal. Além disso, é importante lembrar que a fabricação do açúcar e essa atividade econômica criou uma sociedade que era hierarquizada de uma maneira diferente. Tá? Ao invés de ser clero, nobres e servos, como havia na Europa, a nossa sociedade era dividida basicamente em posse de terra, latifundiários, etnia, europeus e demais povos, condição de liberdade, se você era livre ou não, e o gênero, tá? E isso as consequências dessa hierarquização social se manifestam até hoje. Então é importante lembrar, né, o texto traz para a gente uma das características do açúcar, que é o fato dele ser um produto de luxo, tá? E ele gera toda uma série de consequências na nossa formação social. Vamos ver as alternativas agora. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de. Então ele está perguntando aqui qual a razão, né? Por que ele foi escolhido, né? Por que o açúcar foi escolhido, tá? O verbo operatório aqui é escolher. Então qual é a razão da escolha, tá? Ele foi escolhido por causa do lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso? Sim. Sim, nós já temos aqui de cara a resposta, né, que é a letra A, tá? Mas vamos olhar as outras alternativas, afinal de contas, né, o que importa não é nem a resposta desse momento, mas entender a questão como um todo. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses, mentira, viviam se matando, tá? Tá errado. Mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente? Não, né? Até porque, devido à demanda de mão de obra, criou-se toda uma relação de tráfico internacional de escravizados. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto? Não, porque na verdade o açúcar é produzido no Brasil e do Brasil enviado para a Europa. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo. Gente, os povos ameríndios eles não dominavam a agricultura de exportação. A pouca agricultura que eles dominavam era uma agricultura ainda muito de subsistência, e era plantio de mandioca, né? Aquelas raízes, mandioca, inhame, batata doce, eles não cultivavam cana. Então, resposta correta, letra A. É isso, galera. Eu sou o professor Paulo Teles, esse é o canal Mais História e espero que vocês tenham gostado. Valeu!